Pessoal, nossa última aula então é História na quarta-feira. Anotem o cabeçalho de hoje, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, aula na modalidade online. Em História, nós vamos retomar lá para o livro também, tá? Assim como português, nós vamos lá para o livro nas páginas 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Vamos fazer todas essas páginas hoje, tá? Vou explicar agora para vocês. Então, pessoal, nós vamos entrar aqui na página 72, numa nova unidade. O tema da nossa unidade é a vida no campo e as migrações. Então, aqui a gente está vendo uma imagem, né, de uma plantação. E aí fala o seguinte: encontre os itens a seguir nesta fazenda de cana-de-açúcar e marque-os com um X. Cachorro, chapéu, saco de açúcar, pirulito, serpente, tatu, trabalhador de camisa azul, borboleta, formigueiro, cacho de bananas. Então, vê se vocês vão conseguir encontrar tudo aí, né? É uma atividadezinha bem legal. Olha, aqui a gente tem o trabalhador de camisa azul. Aqui a gente tem o saco de açúcar. Tem mais coisa que pediu para encontrar aí, né? O que mais que eles pediram para encontrar aí? O chapéu, um cachorro. Ó, o cachorro tá aqui, né? Tá aqui, ó, cachorro. Vamos ver se vocês conseguem encontrar o resto. Não vou mostrar mais não, tá? Então isso aqui, gente, é uma fazenda, né? Com uma plantação de cana-de-açúcar, como a gente tá vendo aqui. Tem as pessoas trabalhando, né? Então vamos lá para a página 74. Vamos ver o que fala aqui na página 74. As grandes plantações, a cana-de-açúcar. Há cerca de 500 anos, durante o período colonial, os colonizadores portugueses decidiram montar no Brasil engenhos para produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Algumas regiões que hoje fazem parte do Nordeste brasileiro apresentavam clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Assim, o negócio prosperou. As plantações de cana-de-açúcar eram feitas em grandes propriedades rurais de monocultura, que consiste no desmatamento de toda a região para que seja cultivada apenas uma espécie de planta. Apesar de facilitar a produção, a monocultura empobrece o solo e reduz seus nutrientes, tornando a terra infértil. Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses escravizaram populações africanas que eram enviadas ao continente americano por meio de um intenso tráfico de pessoas. A venda do açúcar na Europa e o comércio de pessoas escravizadas davam lucro a Portugal e aos comerciantes. Na década de 1570, cerca de 60 engenhos foram construídos no território brasileiro, mas esse número seria 4 vezes maior em menos de 100 anos. Apesar de passar por diversas instabilidades de mercado, a produção de açúcar sempre esteve entre as mais importantes atividades de nossa economia colonial. Então, gente, nós estamos vendo aqui que desde muitos anos, né, há cerca de 500 anos, nós estudamos isso também na unidade passada, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, escravizaram os índios, né? Então, desde lá desse período colonial, eles começaram a montar engenhos. Aqui até tem nessa página uma imagem de uma moagem da cana na Fazenda Cachoeira, em Campinas. É uma pintura de Benedito Calixto, né? Óleo sobre tela. Então aqui está mostrando esse cultivo aí da cana de açúcar, né? Então, qual que é o principal fundamento dessas plantações? Obter esse lucro, né? Lucro sempre cada vez mais. E quem que obtinha lucro com essas plantações? Os comerciantes e os portugueses, né? Então eles escravizavam ali as pessoas, eles
escravizavam os africanos, como a gente já viu na unidade passada, né, nos últimos conteúdos, para trabalhar, tá? Aí tem uma perguntinha aqui agora, pessoal, no final dessa página. Por que o governo português resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Então, por que que ele resolveu? O que que fala aqui no texto? Por qual que era o motivo, né, desse cultivo de cana-de-açúcar? Depois aqui na página 75, nós temos aqui, observe a ilustração que representa a organização de um engenho de açúcar no Brasil durante o período colonial. Então aqui a gente tem a Casa Grande, né? Nessas novelas de época, retrata muito isso aqui, né? Construção com salas, quartos, cozinha e despensa onde morava a família proprietária do engenho. O dono da fazenda, chamado senhor de engenho, era a autoridade máxima local, todos deviam obediência a ele. Então essa é a Casa Grande. Sempre tinha uma capelinha, né? Uma pequena igreja onde ocorriam cerimônias religiosas. Moenda, equipamento usado para moer a cana e obter um caldo que depois era cozido até engrossar. Senzala, o que era senzala, gente? Construção simples que abrigava os africanos escravizados. Eles ficavam tudo na senzala, como se fosse uma prisão, né? Saíam para trabalhar. Giral, armação na qual as formas de açúcar secavam, né? Então, onde está mostrando a setinha aqui. Então, gente, era assim que funcionava, né? Isso aqui lá na época da escravidão, quando os negros, né, vieram da África e foram escravizados pelos portugueses. Vamos para a página 76 agora. O trabalho na lavoura. Nas plantações de cana-de-açúcar, os africanos escravizados realizavam atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar lenha, construir cercas e poços. Eles dormiam amontoados na senzala, local onde moravam, sem condições de higiene nem de conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias formas de violência, como castigos físicos e até a morte. Eles não suportavam essa situação e por isso muitos fugiam. Alguns eram recapturados e sofriam com mais castigos. Gente, essa época da escravidão é uma época muito triste, que vocês vão estudar ainda muito na história, né, do Brasil. É uma época que a gente sente assim a dor dessas pessoas que eram escravizadas, né? Eram obrigados a trabalhar, eles apanhavam, tinham lá os feitores que tomavam conta dos escravos, né? Que apanhavam, então assim era muito triste mesmo. Resistência à escravidão. Os africanos escravizados lutaram e resistiram contra o cativeiro, queimando lavouras e promovendo revoltas e fugas isoladas. Por exemplo, havia também as fugas de grupos que depois formavam povoados organizados conhecidos como quilombos, né? Eles fugiam, um monte de escravo, iam para um lugar assim, distante e formavam o que se chamava de quilombo, né? Nesses locais, além dos escravos fugidos, viviam alguns indígenas e pessoas livres pobres, né? Ficavam lá. Mas pelo menos eles eram livres, né, gente? O mais conhecido e um dos maiores foi o Quilombo dos Palmares, criado há mais de 350 anos na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Palmares existiu por cerca de 90 anos até ser destruído em 1964 por uma expedição bandeirante. Vocês lembram que nós estudamos o que eram os vaqueiros, o que eram os bandeirantes, né? Os bandeirantes, gente, eles nada mais, nada menos que faziam, eles saíam em bandeira, né, procurando terras férteis, procurando as riquezas e sinalizando. E quando eles encontravam, por exemplo, um quilombo, como falou aqui, né, de negros, de africanos, lá de escravos fugidos ou de indígenas, eles destruíam com tudo, certo? É isso que eles faziam, tá? Depois aqui tem duas perguntinhas, pessoal. Vocês não precisam responder essas perguntas, não, tá? Só pra gente comentar um pouquinho sobre elas. Quais eram as condições de vida dos escravizados? Então, como a gente viu, os escravos eles viviam nas piores condições possíveis, né? Eles eram castigados, eles apanhavam, muitos eram mortos, né? Por que era utilizada a mão de obra
de uma grande quantidade de africanos escravizados no engenho. Então, por que que eles utilizavam essa mão de obra dos africanos? Aqui tem até uma imagem, né, mostrando aqui uma ilustração atual, representando um quilombo há cerca de 300 anos, né? Gente, por que que eles utilizavam então essa mão de obra em grande quantidade de africanos escravizados? Para quanto mais gente trabalhando, mais lucro eles iam ter, né? Essa é a verdade. Depois aqui na próxima página 77 tem uma imagem aqui, réplicas de construções que utilizam técnicas de origem indígena e importantes para a criação dos quilombos. Parque Memorial Quilombo dos Palmares, no município de União dos Palmares, estado de Alagoas. Então, lá onde era o Quilombo dos Palmares, né, muitos anos atrás, eles fizeram esse parque, né, memorial, para tá lá, né, como uma visita, faz parte do patrimônio, né? Agora aqui tem duas questões que vocês vão responder. Questão 4. Cite algumas formas de resistência contra a escravidão praticadas por africanos escravizados. Então, nós acabamos de ver esses exemplos aqui na página anterior, né? Na página 76. Então, vocês vão citar aqui, tá? Depois nós temos a questão 5. Observe a imagem desta página e responda. Trata-se de uma construção de mais de 300 anos ou atual? Justifique sua resposta. Então, essa construção que a gente acabou de ver aí, ó, que utiliza técnicas de origem indígena, é uma construção de mais de 300 anos ou é uma atual? Se é tanto uma quanto a outra, vocês vão colocar por que vocês acham que é, justificar a resposta, tá? Vamos agora para a página 78. A página 78 é a penúltima página que a gente vai fazer nessa aula, né? Para ler e escrever melhor. O texto a seguir explica o que são, onde estão localizados e quais os objetivos das comunidades quilombolas hoje. Vocês sabiam que ainda existem comunidades quilombolas, gente? Então, existem comunidades quilombolas, tá? Então, aqui tem uma imagem. Quilombolas reunidos para celebrar o Dia da Consciência Negra. Quilombo Maria Romana, município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, em 2015. Então, comunidades quilombolas. No Brasil, há comunidades chamadas quilombolas, também conhecidas como comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. As terras dessas comunidades podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento, e estão localizadas tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. A Constituição Federal, conjunto de leis do país de 1988, garantiu a essas comunidades a posse das terras que ocupam com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. A manutenção dos costumes da língua e da religiosidade dos antepassados africanos pelas comunidades remanescentes de quilombos é uma forma de valorização e afirmação dessa cultura. Gente, isso aqui é uma riqueza muito grande para o nosso país, só que é muito mal visto, sabia? Tem muita gente que acha que os quilombolas são pessoas de má fé, são pessoas que não trabalham, são pessoas que não são honestas. Pelo contrário, eles estão lá quietinhos cuidando da vida deles. Isso é previsto em lei, gente. Olha, Constituição Federal é a lei maior que existe no nosso país. É um conjunto de leis, né? Lá de 1988. Aqui em Minas Gerais tem um quilombo que foi a pedido do nosso ilustríssimo, né, governador Romeu Zema. Ele pediu que fosse desocupadas as terras e mandou para lá as forças que ele tinha, né, que ele podia usar, e mandou destruir tudo o quilombo. Vocês ficaram sabendo disso, dessa notícia? Pois é. Isso é o quê? Isso é maldade, gente, porque essas pessoas, elas não são pessoas más e elas não são pessoas que não trabalham. Elas são pessoas que ocupam aquelas terras ou porque, primeiro, foram doadas essas terras para elas,
o porquê elas ficaram com aquelas terras como forma de pagamento. Esse quilombo aqui de Minas Gerais, que foi, por exemplo, destruído, lá tinha uma escola, lá tinha vida, mas eles destruíram esse quilombo, tá? Depois eu vou mandar para vocês, se alguém quiser, é só me falar que eu mando a notícia para vocês lerem, tá? Sobre esse quilombo. Mas é muito triste, né? Ainda hoje a gente se depara com essas situações. Que outros nomes são dados às comunidades quilombolas do Brasil? Então, a gente acabou de falar ali, né? Depois é a questão 2. Como as comunidades quilombolas tiveram acesso às terras em que habitam? Isso aqui é importante, gente, vocês saberem, para vocês serem a voz do futuro. Porque eu garanto que às vezes os pais de vocês, muita gente, não sabe disso aqui, né? Não sabe como que essas terras foram parar com eles. Tem gente que acha que eles entraram lá assim, porque quiseram, porque eles não prestam, porque são pessoas más, e a gente sabe que não é. Questão 3. Leia o artigo 68 da Constituição Federal de 1988. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. Então isso aqui, gente, é lei, está na Constituição. O que o Estado ou o governo federal deve fazer para garantir que as comunidades quilombolas continuem ocupando suas terras? Então, o que fala, né, no texto e nesse artigo aqui? O que o Estado tem que fazer para garantir eles o direito, né? Porque a Constituição garantiu às comunidades quilombolas a posse das terras que ocupavam. Então, fala lá no texto também por que disso, tá? E aí, gente, a gente encerra nossa aula de história, então, com essa imagem aqui, com esse texto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me falarem, tá bom? E eu peço que vocês reflitam bastante sobre esse assunto, que é um assunto bem triste para nós, porque nós já estamos aí no século 21, estamos no ano de 2020, e ainda existem pessoas, né, que são maltratadas, que são mal vistas, que vivem à mercê da maldade do ser humano, que às vezes não sabe nem do que se trata, né? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamarem. Nós encerramos as nossas aulas de quarta com essa aula de história. Se tiver dúvida é só me chamar, tá?